A paz do Senhor, crianças lindas! Vamos para mais uma aula? O texto bíblico que nós vamos usar está em Atos capítulo 5, 6 e 7. Graça e paz, crianças! Tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus, só com muita saudade de vocês, né? Mas a gente vai levando. Então vamos para mais um dia de aula. E a gente vai começar a nossa aula com uma oração de uma pessoa muito especial. Vamos lá? Olá, queridos, tudo bem? Como vocês estão? Tia Ana, tudo bem? Deus abençoe. E você, lindão, lindona? Que bom falar com vocês hoje. Vamos orar? Vamos orar que a tia Ana vai ministrar uma palavra de Deus para vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero abençoar a cada criança agora, orar para que o coraçãozinho de cada um deles esteja aberto à tua palavra, que seja um tempo de maravilha, esse tempo precioso de aula, e que eles possam guardar a tua palavra escondida no coração. Abençoa, tia Ana, abençoa, Senhor, cada criança agora, coloca as tuas mãos, dá a tua vitória, em nome do Senhor Jesus, que seja um tempo maravilhoso da tua presença no coraçãozinho de cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Beijo, amo vocês. Beijo, beijo, beijo. Fiquem na paz. Amém, pastor. Obrigada e Deus abençoe a vida do Senhor também. Vamos lá, crianças, para mais essa aula, e o título da nossa aula hoje é Fiel até a morte. Vocês vão entender por quê, tá? Bom, a gente vai começar falando que a igreja de Jesus crescia muito, né? Crescia e não tinha nada que fizesse com que parasse o crescimento da igreja. Amém, glória a Deus por isso, né? Então, todas as pessoas que recebiam, né, Jesus como Senhor e Salvador eram chamados de cristãos. Cristãos, né? Só que naquela época tinha, né, aqueles líderes religiosos que não queriam que falassem sobre Jesus. Então, esses líderes religiosos, essas pessoas começaram a perseguir esses servos de Deus, né? Os cristãos, principalmente os apóstolos. Então, nessa aula, a gente vai ver como que esses servos, né, lidaram, né, com essa situação de perseguição, ok? Então, os líderes, né, dos judeus, os líderes religiosos, não gostavam das mensagens, né, dos cristãos. Então, começaram a perseguir eles. Mas nada do que eles faziam era o suficiente para parar o crescimento da igreja. Pelo contrário, né, a igreja crescia e crescia. Então, os apóstolos, né, continuavam falando da palavra, assim como Jesus havia pedido para eles, né, serem suas testemunhas. Então, os apóstolos estavam sendo testemunhas, estavam falando tudo a respeito de Jesus, os milagres, enfim, tudo que Jesus fez. E, como eu disse, os líderes religiosos, né, não queriam isso. Então, o que eles fizeram? Eles prenderam Pedro e outros apóstolos. Prenderam, levaram para a prisão. E naquela mesma noite, olha que maravilhoso, Deus enviou um anjo, e o anjo abriu as portas da cadeia e os conduziu até lá fora, né? Até fora da cadeia. Olha que legal. E aí, porém, o anjo deu a seguinte orientação para os discípulos, que eles fossem ao templo para pregar, né, para continuar falando da mensagem de Cristo. Logo no outro dia de manhã, lá foram os apóstolos para o templo, assim como o anjo havia orientado eles a fazerem. Então eles foram para o templo pregar a palavra de Cristo. Enquanto eles estavam lá no templo,
As autoridades religiosas pediram para que os guardas fossem até a prisão para pegar Pedro e os apóstolos, né, os outros que estavam ali com ele. Essa pessoa, os guardas, né, que foram até a prisão, viram que não tinha ninguém dentro da cela. As portas estavam fechadas, estava tudo certinho. As portas não estavam arrombadas, não, né? Não. Estava fechada, tudo certinho, porém, dentro da cela não tinha ninguém. E aí, quando os guardas estavam falando isso para as autoridades religiosas, chegou uma pessoa falando que essas pessoas que estavam presas estavam no templo pregando a palavra de Deus. Lindo, né? Então, o chefe da guarda e os seus homens foram até o templo atrás dos apóstolos. E como nós vamos ler em Atos capítulo 5, versículo 28. Essas autoridades, né, falaram o seguinte para os apóstolos. E o sumo sacerdote o interrogou. O sumo sacerdote interrogou Pedro, né, que é o apóstolo de Cristo, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis, tô lendo a Bíblia, tá? E quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? O que ele está querendo dizer? Eu não falei para vocês que eu não quero que vocês falem do nome de Jesus? Não queremos. Não falamos para vocês isso? Foi isso que o sumo sacerdote está falando aqui para o Pedro. E aí tem a resposta do Pedro agora, que está no versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, olha só que lindo, gente. Pedro, os apóstolos estavam ali sendo perseguidos, né? Porque eles não poderiam falar da palavra de Deus, né? De Jesus. E mesmo assim, eles continuaram. Eles realmente foram testemunhas, né? Eles falaram assim para o sumo sacerdote, para os guardas: olha, eu sei que o Senhor falou, mas nós temos que obedecer a Deus, primeiramente a Deus. Então, os apóstolos continuaram falando, pregando a respeito de Jesus. Lindo e maravilhoso, não é verdade? Sempre, mesmo sendo perseguidos. E agora eu vou perguntar para vocês, às vezes algum amiguinho pode zombar de você porque você vai para a igreja, né? Ou alguma coisa, você ora e alguém acha estranho, né? Uma criança orando e tal. Mas não importa o que as pessoas falem a seu respeito. Não importa. O que importa é que você está sendo testemunha de Cristo. É isso que ele pediu pra gente, não é verdade? Então, importa obedecer a Deus em primeiro lugar. Amém? Crianças, mas essa perseguição não parou por aí, não. Pelo contrário, ela estava só começando, tá? Mas agora a gente vai falar de uma pessoa, Estevão, o nome dele, diácono. Vocês sabem o que é diácono? Então eu vou explicar. A igreja, como a gente já viu, estava crescendo muito, né? Então tinham muitos órfãos, viúvas, pessoas pobres, né, que não tinham nada e que precisavam da ajuda da igreja. Só que os apóstolos, eles não tinham tempo para cuidar de todo mundo e ainda falar da palavra. Então, o que eles fizeram? Os apóstolos escolheram alguns homens, né, que também eram cristãos, né, servos de Deus,
para serem diáconos. Então eles eram responsáveis por cuidar dessas pessoas, né, dos órfãos, das viúvas, dos pobres. E enquanto os diáconos cuidavam dessas pessoas, os apóstolos tinham um tempo livre para poder falar da palavra de Deus. Então Estevão era um homem muito bom, cheio do Espírito Santo. Ele fez muito milagres, então a fama dele foi crescendo, né, pela bondade dele, pelas coisas boas que ele fazia. Só que isso não foi visto de uma forma boa pelos líderes judeus, né, pelos líderes religiosos. Então eles ficaram com inveja, na verdade. Então o que eles fizeram? Eles pediram para algumas pessoas falarem mal, né, do Estevão, dizendo que Estevão estava falando contra Deus, contra Moisés, só que tudo isso era mentira, né? E o que aconteceu? Estevão foi julgado e então Estevão foi para o tribunal ser julgado pelas mentiras que estavam falando a respeito dele. Ali no tribunal, Estevão poderia muito bem ter negado a sua fé, né? Mas ele não fez isso, pelo contrário, ele falou de Jesus, do amor de Jesus, dos planos de Jesus. E aí então deixaram os líderes religiosos ainda mais com raiva. E aí eles condenaram o Estevão à morte por apedrejamento. Olha, gente, que triste, que tristeza. Imagina como que o Estevão ficou nesse momento, né? Muito difícil. Mas mesmo nesse momento difícil, Estevão foi fiel a Deus, fiel. Estevão, então, foi condenado à morte, mas naquele momento aconteceu algo maravilhoso. Estevão viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus com toda a sua glória. Deus permitiu que Estevão, no momento mais difícil da sua vida, pudesse ver o céu e ter a certeza da vida eterna com Jesus. Estevão disse a todos o que estava vendo. Eles ficaram com mais raiva ainda. Eles levaram Estevão para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Enquanto estavam jogando as pedras, Estevão gritou bem forte: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Estevão morreu. Entre o povo estava um homem chamado Saulo, que era um dos grandes perseguidores dos cristãos. Apesar de todo o sofrimento, Estevão foi capaz de perdoar e pedir que Deus perdoasse os seus agressores. E depois, Estevão morreu. Estevão foi fiel até a morte. E o versículo para memorização é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. No nosso país, temos total liberdade para cultuar a Deus. Por isso, aproveite as oportunidades que tem para falar de Jesus, seja em casa ou na escola. E mesmo que você, de alguma maneira, seja perseguido, seja deixado de lado por não querer fazer coisas que desagradam a Deus, ou mesmo sofra gozações por ir à igreja, nunca deixe o caminho de Jesus, porque a promessa que temos é que um dia estaremos para sempre com Ele no céu, como Estevão. Crianças lindas, até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe muito vocês. Tchau!